Bom dia a todos, bom dia, Igreja Cristã Verbo Lisboa. Que honra estar aqui com vocês, que bênção. Vamos fazer uma oração para nós entrarmos no nosso momento de louvor e adoração a Deus. Deus, obrigada por esse dia, obrigada por esse momento, Pai, obrigada pela sua graça. Obrigada porque o Senhor nos sustenta, nos fortalece até aqui. A sua misericórdia, a sua fidelidade, Pai, que elas estejam palpáveis. Nós sabemos que elas se renovam a cada manhã, mas que elas estejam palpáveis ao nosso eu. Que venha nos constranger a sua bonança, Pai. Que nós possamos estar cada vez mais próximos de Ti, recebendo, Pai, o seu refrigério todos os dias das nossas vidas. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero
Deus, tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego
Cantarei da bondade de Deus, tua doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, Senhor, nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu és fiel, tu és tão bom, meu Deus. És fiel em todo Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Então cante que Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és todo fôlego. Eu cantarei da bondade de Deus. Não cante isso com todo o seu coração, Ele é fiel. Eu cantarei da bondade de Deus.
Já experimentado da tua bondade, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela parceria com a gente. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Paz. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Paz. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Glória. Tudo que eu vejo me faz
bom podermos louvar a Deus e agradecer ao Pai por esse momento de adoração, momento de louvor a Ele. A luz, tá bom? Obrigada. E eu também vou orar agora pelos visitantes, pelas pessoas que estão acessando também esse vídeo pela primeira vez. Você que foi direcionado a esse vídeo, que o Senhor possa te encher completamente e que o Espírito Santo possa te trazer clareza nessa palavra, que alcance seu coração, a sua mente e a sua vida por completo. Em nome de Jesus. Amém. E agora vai ser um momento de dízimos e ofertas, que para mim o momento de dízimos e ofertas é muito além do dinheiro. O momento de dízimos e ofertas é um momento de relacionamento com Deus, que a gente não consegue ofertar se a gente não entende realmente o que é a semeadura no reino e o que é o Senhor semeando na nossa vida, né? E uma parte da Bíblia, porque não é só um versículo, mas uma parte da Bíblia fala muito ao meu coração sobre o Senhor semear na nossa vida e nós semearmos no reino. Mateus 6:25. E fala assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios porque os gentios é que se peraí. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Muitas das vezes a gente escuta que, busquem primeiro o reino dos céus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Não, todas essas coisas que estão em Mateus 6:25 até o 33. Porque quando nós temos relacionamento com Deus, nós escutamos dele onde nós devemos estar, onde nós vamos prosperar, onde nós vamos trabalhar, onde nós vamos semear. O Senhor tem prazer em nos direcionar. Então, nós vamos compartilhar aqui as informações. E quem quiser fazer uma transferência, quem quiser também colocar aqui presencial, então colocar transferência, para estarem semeando no reino e estarem somando, né, com o que Deus tem nos direcionado. Tá bem. E, Está no arquivo. e agora eu vou agradecer a Deus por esse tempo, por esses valores que Ele tem colocado em nosso coração, porque é sempre direcionamento dele, é sempre a oferta, o dízimo, é Ele que fala nos nossos corações quanto nós devemos dar e onde nós devemos ofertar. Deus, obrigada por esse tempo, obrigada por esses valores, obrigada, Senhor, porque Tu tens nos direcionado, Tu tens nos mostrado onde é que nós devemos ofertar, dizimar. O Senhor tem nos mostrado a Sua seara, Pai. Você tem nos mostrado o quão bom é ter e o quão bom é poder ofertar, Pai. Obrigada pelas pessoas que estão com o coração cada vez mais próximo de Ti.
Obrigada por aqueles que também não conseguiram ofertar hoje, Senhor, mas que Tu tem provido na vida deles. Mas que eles vão ter a capacidade, Senhor, de ofertar também, como o Senhor tem ofertado na vida deles. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos orar por esse tempo da palavra, vamos orar para que o Senhor fale aos nossos corações, para que seja um tempo bom. Deus, obrigada por essa palavra, obrigada pela nossa mente, nosso coração, obrigada porque Tu tem nos direcionado. Pai, permita que a gente consiga ir além com o entendimento do Espírito Santo. Tira toda a dificuldade, toda a resistência, toda a capacidade de Satanás de mover a nossa atenção e o nosso entendimento. Agora eu declaro que tudo que estiver no coração para sair pela boca do Fagner seja somente o que o Senhor tem ordenado, direcionado, Deus. Muito obrigada por esse tempo, muito obrigada por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, bom dia. Bom dia quem está no online também. Sejam bem-vindos a mais uma reunião. Hoje, na verdade, ontem, né? Estava preparando, é incrível como as coisas acontecem. Eu estava preparando na minha cabeça uma palavra essa semana, que era sobre as 7 coisas que Deus odeia. E aí ontem, nós estávamos jantando, eu falei, filho, o Espírito Santo falou assim, pergunta para o Miguel o que que você vai falar amanhã. Mas espera aí, eu já estou organizando a minha cabeça, né, para falar sobre o assunto X. Ele é uma pergunta para o Miguel. Eu falei, Miguel, o que você acha que eu devo ministrar amanhã, né, na nossa reunião? Ele, pai, fala sobre a parábola do filho perdido, que todo mundo conhece, mas é bom, ele falou comigo, mas é bom a gente relembrar. Mas é bom a gente relembrar. Então, o Espírito Santo usou ontem o Miguel, né? Eu falei, mas filho, eu nem estudei a palavra ainda, né? Mas, enfim, aí cheguei a casa, né? Fui ler de novo o texto, né? O Senhor me trouxe novas revelações e eu quero compartilhar isso, né, com vocês hoje. A gente já teve a oportunidade de falar isso na igreja no ano passado, eu acho, ou no começo desse ano. Mas é bom a gente resgatar realmente essa palavra no seio dos nossos corações. E nós vamos então convidar vocês a irmos em Lucas 15. Todos conhecem, né, essa parábola. Jesus, na verdade, entra nessa parábola depois dele trazer uma outra parábola sobre uma mulher que tinha 10 dracmas, né, que era a moeda da época, ela tinha perdido uma. E aí ela envidou todos os esforços, se esforçou para achar aquela moeda, e depois que ela achou aquela moeda, ela fez uma festa, né, ela comemorou por achar aquela moeda que estava perdida. E aí Jesus fala no final dessa parábola, e é lá no versículo, né, que antecede aí, o versículo 15, mas vou falar, na verdade, no versículo 11. Vocês lerem o versículo 10, ele vai falar, é assim que o reino, é assim que a gente fica lá no reino, né? Quando alguém se arrepende, a festa no reino de Deus quando alguém se arrepende. Se vocês verem o versículo 10, né, do capítulo 15, ele vai falar exatamente isso, tá? Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar do versículo 11 ao 32, que é a parábola do filho pródigo, ou em algumas Bíblias, algumas outras versões, a minha, por exemplo, da King James, é a parábola do filho pródigo. Aqui, por exemplo, na NVI, está a parábola do filho perdido, ok? A de vocês não sei como está, se é pródigo ou perdido. Então, eu quero começar, né, entregando aí para o Senhor exatamente a palavra que Ele me deu hoje, na verdade, através do Miguel, usou o Miguel para me dar essa palavra, e que a gente possa, de fato, entender em resumo, o que significa, de uma forma muito poderosa, o que Jesus falou conosco aqui através dessa parábola, tá? E o que significa? Livro de Lucas, filho. Lucas 15, versículos 11 a 32. E eu pergunto, o que significa pródigo? Perdido, acho que fica fácil, né? Mas e o pródigo? Eu fui ao dicionário, né? Eu tinha uma concepção do que seria efetivamente o pródigo. E aí o dicionário diz que é aquele que esbanja aquilo que tem sem necessidade, em total desordem. Olha isso.
Pródigo, né? É aquela pessoa que esbanja, que gasta muito, uma pessoa perdulária, além do necessário, além do devido, e com isso, né, ele se torna o quê? Totalmente perdido e a sua ausência ela é notada. Então, esse é o filho pródigo. Então, meus irmãos, vocês estão indo online, Tarcísio, Thalita, Thalia, né, aqui a Andréia, a Gabi, Miguel, a Rose, a Rô e a Carol. Eu quero lembrar também uma outra coisa importantíssima aqui. Existe um contexto histórico. Quando nós começarmos a ler, vocês vão perceber que o filho mais novo, ele pede a parte dele da herança. Isso não era muito típico na época, né? É claro que tinha toda uma regra judaica sobre a questão da transmissão dos bens adquiridos, né, na vida de uma pessoa, e era raro algum filho pedir a antecipação, porque olha o que o filho está declarando para o pai. Você, para mim, agora é uma pessoa morta. Porque herança significa o quê? Adquirir quando alguém morre. Algo deixado por alguém que constituiu durante a sua vida. Isso é herança, né? A gente, por exemplo, vai constituindo patrimônio para deixar para os nossos filhos como herança, né? Embora, obviamente, a nossa maior herança é o nosso legado espiritual, mas é natural, né? Acontece e não há nenhum impedimento bíblico para que a gente prospere também materialmente. A gente tem uma casa, tem um carro, né? E isso fica com a nossa morte para os nossos filhos. E aí esse filho mais novo, naquele momento, o que que ele fala? Paizinho, vem cá. Eu não quero mais seguir aqui sob o seu comando, sobre a sua orientação. Eu não quero mais conviver com você, com meu irmão. Não quero mais estar nesse convívio. Me dá a minha parte que me cabe na herança. Ou seja, tu vai morrer um dia, mas antes de você morrer, me antecipa o que me cabe na herança. Porque eu vou partir e vou curtir a minha vida. Então, o que ele está dizendo para o pai praticamente? Pai, eu vou embora, não quero mais viver contigo. Para mim, você está absolutamente o quê? Morto, eu estou me separando. E lá na frente a gente vai ver que o pai fala o contrário. Vamos festejar, quando fala para o filho mais velho, né? Vamos festejar sim, porque esse seu irmão que estava morto, agora vive. Olha como é a conotação diferente da coisa, né? Que a gente imagina no começo. Mas vamos ler porque o texto tem muitos elementos aqui que vão nos ajudar nessas 5 reflexões que eu trouxe para compartilhar com vocês hoje. Amém? Todos aí acharam? Quem tiver no online aí, escreve um amém, por favor. Vamos lá. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: Até os empregados de meu pai têm comida de sobra. E eu estou aqui, morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno. Atenção, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou, beijando-o. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Roupas novas, um anel de autoridade e sandália nos pés para dizer que ele era o filho do Senhor daquela terra. Matem o novilho gordo
faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: Todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho. O pai lhe respondeu: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Recebam isso. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Aleluia. Gente, isso aqui é incrível. É incrível, é incrível. Porque quantas e quantas vezes, antes de começar essas reflexões, quantas e quantas vezes nós realmente nos achamos indignos da presença do Senhor? Estarmos compartilhando com Ele numa mesa, na presença dele. Acho uma atitude muito simples, uma ira qualquer nossa, um momento de raiva qualquer, né, um momento de desgosto qualquer com a vida, a gente acaba, né, gerando esse sentimento depois, quando voltamos à realidade, esse sentimento de ingratidão e, portanto, de indignidade da presença do Senhor. Só que, e aí a gente percebe o seguinte, o Senhor é misericordioso. Essa é uma grande parte do poder dessa palavra. O Senhor é misericordioso. E vejam que aqui, Jesus não mediu palavras. Ele foi muito claro, como sempre é, né, e intencional aqui, para mostrar para a gente, aí eu entro na primeira reflexão. Deus, às vezes, permite, esse é o primeiro ponto da reflexão, que nós, com o nosso orgulho, tenhamos a decisão de nos afastar dele. Nós, no nosso orgulho, nos nossos prazeres, em prol do nosso próprio benefício, do nosso querer, do nosso agir, da nossa intenção, da nossa comodidade, seja lá o que for, nós resolvemos nos afastar do Pai. Nós não queremos mais a orientação dele. Nós não queremos mais seguir no caminho com ele. Nós queremos seguir nossa própria rota, traçar nossa própria trilha. E aí Deus permite isso. Por que que ele permite? Porque um dos princípios, um dos maiores princípios que nós temos do Senhor é o quê? O livre-arbítrio. Ele não faz da gente um fantoche, e nem nos usa como fantoche. Ele nos dá a liberdade de decidir, de escolher. O livre-arbítrio, na Bíblia, significa algo simples, diferente do que o mundo prega. Livre-arbítrio aqui é o seguinte: ou você está com o Senhor ou você não está. Não tem outro caminho. Ou você está com Ele, ou você não está com Ele. Ok? Esse é o livre-arbítrio na vida com o Senhor. O livre-arbítrio no mundo, na cultura do mundo, é você ter liberdade para ser o que você quiser, fazer o que você quiser, entendeu? É confusão com libertinagem. A liberdade bíblica não tem nada a ver com a libertinagem da cultura do mundo, são coisas totalmente diferentes. E aí, o que que acontece nesse contexto? Quando a gente olha os versículos 12 e 13, né? Quando Deus permite que nós venhamos a traçar o nosso próprio caminho através do nosso orgulho. Nós somos humilhados, nós somos envergonhados, nós passamos necessidades e nós chegamos ao fundo do poço. Foi isso que aconteceu com eles. Se nós vamos ler de novo aí os versículos 12 e 13. Ó, alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou, né, para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade.
Então ele vivia num ambiente onde ele tinha tudo, e ele agora foi para um lugar bem distante para viver num lugar onde não tem nada para ele comer, porque uma grande fome assolou aquele lugar, e ele não tinha mais dinheiro para poder o quê? Se sustentar. Então ele agora passa por um momento totalmente constrangedor, com fome. E aí qual é a reflexão? Quando Deus nos permite cair no nosso próprio orgulho. Será que o nosso orgulho vai nos levar para um lugar de honra ou para um lugar de humilhação, para um lugar de constrangimento? Essa é a reflexão que fica. Essa é a pergunta que fica. Eu prefiro 1000 vezes estar no caminho do Senhor do que uma vez seguindo os meus caminhos, as minhas próprias determinações de vida, porque a gente sabe que essas experiências, elas de fato nos levam para uma situação totalmente o quê? Constrangedora, humilhante, uma situação que tem como se tirar o som, filho. Enfim, já tem como a gente perceber que esse caminho longe do Senhor, ele só nos leva a perdições. Não necessariamente perdição, a gente vai praticar um adultério, vai se envolver como um jovem que se envolveu na prostituição. Não nesse sentido. Mas a perdição de quando a gente não está nos caminhos, nos desígnios do Senhor para a nossa vida, a gente não segue as suas ordenanças. E aí o que que acontece? É o que a gente fala muito também na escola de negócios. A gente acaba negociando com a cultura do mundo e não com os princípios e as leis do Senhor, o que faz toda a diferença. A segunda reflexão: as nossas decisões sem Deus, elas acabam nos levando, então, a esse sentimento de indignidade que eu acabei de comentar com vocês, né, antes de falar das reflexões. Por quê? Se vocês lembrarem, tem um momento do texto que ele fala: eu vou lá no meu pai, vou voltar para ele e vou falar para ele: eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Alguém aqui vai só comigo? Às vezes acontece, você falha, erra, vacila, e aí quando você para cair em si, como esse jovem caiu em si, ele caiu em si. Oh, peraí, o que aconteceu? O que eu estou fazendo aqui? Que lugar é esse que eu estou? O que eu estou vivendo? Eu estou sendo colocado para ver com os porcos, que era a coisa mais humilhante para os judeus na época. Porque o porco era um ser o quê? Um animal imundo, né? Ok? Se a gente tem no Antigo Testamento, então para os judeus, e ele queria comer o quê? Aquilo que os porcos comiam. E nem isso davam para ele. É o nível máximo da humilhação. E aí ele se coloca numa posição o quê? De indigno da presença do pai. Porque ele pediu para o pai, ele falou para o pai: pai, tu está morto para mim, me dá minha parte que cabe na herança, eu vou embora, eu vou viver a minha vida. E aí quando ele cai em si, que é o que acontece com a gente diariamente, quando a gente cai em si: uau, o que eu fiz? O que eu estou fazendo? Eu saí da presença do meu pai, onde eu tenho tudo. E lembra no final do texto, quando o filho mais velho fala: você deu agora um novilho gordo para ele. Você não me deu nem um cabritinho para comemorar com meus amigos. E o pai fala para ele: filho, você está aqui. Você vive comigo, tudo que eu tenho é seu. E às vezes a gente não tem, a gente fala muito disso na escola sobrenatural, a gente às vezes não tem identidade de filho e não goza dos benefícios que o Senhor tem para a gente, porque nós não temos a identidade de filho. Não porque nós não podemos ter com ele, mas porque nós resolvemos não caminhar com ele. Então, o que que o pai faz com o filho aqui? Ele resgata a identidade de filho para o filho mais velho. Filho mais velho. Então, falou: filho, você está sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Você está aqui, você pode gozar de tudo. Esse teu irmão já não estava mais entre nós, ele estava morto. E agora está aqui, ó, revivendo conosco. Ele estava perdido e agora foi o quê? Achado. Então, é esse sentimento de dignidade que a gente tem às vezes, que a gente não quer voltar para os braços do Pai. Porque nós achamos o quê? Que ele vai nos rejeitar, que ele não vai querer mais a nossa presença. E isso é um engano que Satanás coloca na nossa mente. Que o Senhor não vai nos perdoar, que o Senhor, na verdade, ele não tem mais a misericórdia para a gente, porque a gente está errando sempre a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. E o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom. Nós cantamos aqui hoje, né? A todo tempo ele é bom.
e a misericórdia dele se estende exatamente em razão da bondade dele. Então, vamos abandonar hoje, se você se sente indigno por algum motivo da presença do Senhor, de voltar para os braços dele, eu te convido, fecha teus olhos aí, né? Se arrepende. É um convite. Fecha teus olhos. Reflete sobre isso agora. Você que está online também, lá no que você estiver fazendo, tá? Para tudo aí, fecha teus olhos. Pensa no que você tem de sentimento que te torna indigno da presença do Senhor. Não precisa falar, só pensa, você e ele. Só você e ele. Olha para ele agora, na face dele. Na face dele. Eu também vou fazer isso. E diz, Senhor, eu me arrependo, pequei contra ti. Me recebe de volta, Pai. Me acalenta no seu colo, Senhor. Renuncia agora esse sentimento de indignidade. Se você quiser falar, pode falar, fique à vontade. Eu renuncio, Pai, esse sentimento de indignidade da tua presença, Pai. Eu quero viver contigo, Pai, a todo tempo. Experimentar a tua bondade e viver tudo aquilo que o Senhor já tem separado para mim, Pai, que já tem pronto no céu para realizar aqui na terra, em nome de Jesus. Amém? Amém. A terceira reflexão é: o Senhor ele nos acolhe de volta quando nós nos arrependemos verdadeiramente. Isso é fantástico também. Porque o arrependimento tem que ser um arrependimento que é genuíno, um arrependimento verdadeiro. O que é o arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro? É quando realmente você reconhece que você cometeu aquela falha, você confessa para ele. O que o filho pródigo fez aqui? Ele reconheceu a falha, que saiu da casa do pai, não é isso? Foi viver numa situação totalmente humilhante, constrangedora, de fome e de vergonha. E ele fala: Ei, quando ele cai em si, ei, eu estou pecando contra o meu pai e contra o céu e contra o meu pai. Eu vou voltar para lá e vou pedir o quê? Perdão para que ele me acolha de novo. Então ele reconhece, ele confessa e dali para frente ele não pratica mais aquilo. Esse é o arrependimento de verdade. O processo de arrependimento está completo quando você reconhece, confessa e não volta mais a praticar aquele erro, aquele pecado. E foi o que o filho pródigo fez. Ele voltou para os braços do pai, pediu perdão, o pai o acolheu de volta e nós não temos mais história de abandono dele do pai. Então, o que a gente entende? Que ele voltou a viver no seio daquela casa com arrependimento de fato genuíno. Então, a mesma coisa o Senhor faz, né? Aqui, na verdade, nada mais é do que Jesus falando através de uma parábola para dizer como o Senhor age conosco diante das nossas condutas para com Ele. Ok? Então, aqui o que ele está dizendo, olha, o Pai te abraça de volta, mas você precisa realmente o quê? Se arrepender, porque Ele é santo. Quem está em pecado não dá para viver com o Senhor. Ok? Não precisa se arrepender para você viver, né, em santidade, nesse processo de santificação. Ok? A quarta reflexão. Muitas vezes, nós agimos como o filho mais velho. Não é verdade? Vamos ler de novo lá, o verso 29, para relembrar aqui algo que é essencial. Disse o filho mais velho. Mas ele respondeu: Todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Então, o que o filho mais velho está fazendo aqui? Ele está dando valor, está dando importância a algo que não é importante. Ele está dando importância ao quê? Ao que é material. Tanto é que o pai depois fala para ele: tudo que eu tenho é teu. Nós estamos aqui. Agora, vamos valorizar aquilo que de fato é importante, que é a presença do teu irmão que estava perdido e foi achado, que voltou à vida, embora morto, aqui óbvio que o morto que ele diz, né, o contexto é de morte espiritual,
né, no sentido do desligamento com o pai. Ele não tinha mais conexão com o pai, não tinha mais relação com o pai, que é o que às vezes acontece com a gente quando a gente peca, quando a gente erra. A gente, quando peca, quando a gente erra, a gente corta a relação com o pai. Então a gente precisa exatamente o que? Resgatar essa conexão, esse relacionamento com ele, né? Dentro dessa proposta, né? Da parábola do arrependimento genuíno. E qual é a grande questão aqui? Quando o filho mais velho, ele começa a focar nas coisas materiais, ele começa, inclusive, não sei se vocês tiveram essa revelação, tiveram essa revelação ontem, ele começa, inclusive, a despejar sobre o pai tudo aquilo que ele tem de rancor. Percebeu? Tudo aquilo que ele tem de rancor, ele despeja. Eu estou aqui esses anos todos, fazendo o que tu manda, sendo obediente, produzindo para ti, e você nunca me deu um cabrito para comemorar com os meus amigos. O que que ele está falando ali? Ele está com rancor. Ele está exatamente ele muito insatisfeito com tudo aquilo que ele via. E ele aproveita a oportunidade para largar aquilo para o pai. Ó, pai, eu não quero, né? Você, na verdade, você tá aqui dizendo que tudo é meu, mas eu não tive a oportunidade de viver nada. Você não me deu nem um cabritinho qualquer para eu poder comemorar, né, com os meus amigos. E é aí que o pai fala: ei, meu filho, você não entendeu nada, então. Você não entendeu nada daqui da casa. Tudo que eu tenho é teu. Eu não precisava te dar, porque já é teu. Era só você o quê? Fazer gozo. Atenção, gente. Atenção. É só fazer gozo. Tudo que o Senhor tem preparado para nós já é nosso. Mas nós temos que quê? É o que a palavra diz, tomar posse, fazer gozo daquilo. Então o Senhor já liberou para a gente as bênçãos. E isso às vezes é uma situação um pouco equivocada. A gente não tem que fazer para ser abençoado. A gente precisa ler Gênesis algumas vezes, tá? Reler Gênesis. O Senhor, ele já nos abençoou. As bênçãos já foram liberadas lá atrás. Nós é que não gozamos das bênçãos dele porque nós resolvemos o quê? Seguir os nossos caminhos sem a presença dele. E quando nós estamos com ele, é o que o pai está falando aqui, ó. Prestem bem atenção. Meu filho, você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é seu. Eu vou repetir, gente. Meu filho, você está sempre comigo. Então, você que está comigo, você que é fechamento meu, né, que está em santidade, você que já não tem mais um pecado para te afastar de mim, para quebrar com a nossa conexão, você tem tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho também é seu. Então, você já toma posse do que o Senhor tem para você. Toma posse, Miguel, Andréia, Gabi, Thalita, Tarcísio, Ana Paula, Fernando, Sérgio, tomem posse. Tomem posse de tudo, porque é nosso. O Senhor está dizendo claramente aqui: tudo que eu tenho é seu. Uau! Vocês entenderam isso? Tudo que eu tenho é seu. Se um dia nós pararmos para pensar em sentido diferente disso, é Satanás estimulando nosso pensamento. E a gente tem que substituir esse pensamento e lembrar: o Senhor disse que tudo que o Senhor tem é meu. Então, Senhor, eu quero gozar de tudo aquilo que o Senhor já tem para mim. Eu quero gozar de tudo aquilo que o Senhor já tem para mim. Eu quero gozar de tudo aquilo que o Senhor já tem para mim. E substitui o pensamento, substitui o pensamento. E não pare enquanto não for embora. Porque ele vai ficar ali tentando você. Ele está no derredor. Ele vai ficar ali tentando você. Você fala: não, você não é digno. Você não merece. A misericórdia não se estende até você. A graça é só para alguns, não é para todos. Amém? Renuncia, substitui o pensamento. Se for o caso, se curva, se entrega mais uma vez ao Senhor, se ajoelha, ora, faz jejum, adora Ele. Tira o seu momento onde você estiver, coloca um fone de ouvido, está no autocarro, está no comboio, né? Aqui em Portugal, quem está no Brasil, aí trem, né? Ônibus, metro, metrô, pouco importa. Onde você estiver, fecha teus olhos, né? E se entrega, conversa com o Senhor novamente, ok? Amém? E por fim, né, o nosso último ponto de reflexão
Uau! Nós não podemos abrir mão dessa posição de filhos. Porque quando a gente abre mão dessa posição de filho, aí todo o contexto que nós lemos, né? No capítulo 15 agora, do verso 11 ao 32, traz uma consequência que nós só conseguimos enxergar efetivamente quando a gente está numa situação muito lamentável. Vou usar uma palavra bem simples, muito lamentável. Esse rapaz, esse filho mais novo, ele estava lá com porcos, querendo comer a comida dos porcos, e nem a comida dos porcos ele conseguiu comer. E aí ele quis, em ato de consciência, olha bem isso, gente. Foi um ato de consciência dele. Eu estou aqui, os empregados do meu pai comem fartura. Ele fala claramente aqui, os empregados do meu pai comem fartura. E eu estou aqui, não consigo nem comer a comida dos porcos. Que situação lamentável que eu estou vivendo. Então, quando a gente resolve voluntariamente sair da presença do Pai, a gente começa a viver situações lamentáveis. Eu não sei vocês, mas assim, para mim é algo muito claro. Quando, por exemplo, a minha carne acaba falando mais alto do que o meu espírito. Aquela luta constante que a gente sabe que existe. E quando eu me deparo com aquela situação, eu falo, eu não quero estar nesse lugar. Eu não quero viver isso. Eu não quero continuar nisso. E é aí que o Senhor restaura. O Senhor só restaura aquele que reconhece que está numa situação lamentável. Porque o que que acontece? Você está se humilhando, você está se derramando nele, e você está de fato dizendo, Senhor, eu me arrependo e eu não quero viver mais isso na minha vida. Eu não quero mais ser assim, eu não quero agir assim, eu não quero caminhar nesse caminho. E a gente precisa ter essa consciência, porque o Senhor, ele não é invasivo. O Senhor não é invasivo. Lembra do primeiro milagre de Jesus? Transformar água em vinho, né? Nas bodas de Caná, não é Canaã, bodas de Caná, são lugares diferentes, né? Nas bodas de Caná. E aí, se vocês lembrarem do texto, ele vai dizer o seguinte, que Jesus e seus discípulos também foram convidados. O Senhor tem que ser convidado a entrar. Ele não invade lugar nenhum, ele não é invasivo. Ele é convidado, nós convidamos ele a entrar. Eu convido o Senhor a entrar no meu dia todos os dias. Senhor, toma conta do meu dia. Esse meu dia é seu, eu te consagro, né? Tira de nós tudo aquilo que não provém de ti, né? Fecha as portas que tem que fechar. Abre as portas que são provenientes daquilo que o Senhor tem para o meu propósito. E assim vai. E assim vai. Então, essa é a grande questão aqui. Porque o que que nós temos nessa mensagem? Vocês perceberam a fundo, certamente perceberam, é uma linda e poderosa mensagem de quê? De arrependimento e misericórdia. É sobre isso que a gente está falando aqui. A misericórdia do Senhor, ela se estende até nós. Mas nós precisamos do quê? Nos arrepender. Às vezes ela chega, às vezes ela nos tira de situações, né? Antes da minha conversão, eu fui tirado de uma situação porque hoje eu entendo que eu ouvi a voz de Deus falando, sai daí e não volta mais. Hoje eu sei que foi a voz dele, porque ele tinha algo para minha vida. Se eu permanecesse ali, comendo com os porcos, ou melhor, tentando comer o que os porcos comiam, eu não estaria aqui hoje. Certamente eu não estaria aqui hoje. Então o Senhor me resgatou, a misericórdia dele foi até lá. Mas eu o conhecia, eu só não estava mais vivendo com ele, é diferente. Percebe isso? Então, às vezes, o Senhor tem um propósito para a gente, o Senhor tem planos para a gente, às vezes não, o Senhor tem propósito para a gente, o Senhor tem planos para a gente, ele sempre tem, só que a gente é que sai da rota, a gente é que sai da rota. Então, nessas situações, ele vai lá e vai falar para você, ei, Rosângela, eu não te quero aí, sai daí. Ei, André, não é para você fazer isso, é aquilo. Amém? E assim ele fez comigo, há muitos anos atrás. Sai daí e não volta mais. Simples assim. E eu saí, nunca mais voltei e ele mudou a minha vida completamente. Mudou a minha vida completamente, completamente. Enfim,
Era isso que o Senhor separou para eu partilhar com vocês hoje, essa mensagem poderosa de arrependimento, de misericórdia. E, mais uma vez, meus irmãos, continuemos nos caminhos do Senhor. Só com Ele a gente tem efetivamente uma vida plena, uma vida em abundância, uma vida regrada, uma vida, né, de exemplo. Que nós sejamos exemplos para as pessoas, né? Não apenas em palavras, mas em atitude, porque é exatamente através da nossa conduta que nós somos exemplos para as pessoas. Claro que às vezes a gente balança. Essa semana aconteceu alguma coisa engraçada, eu nunca nem contei para vocês. Eu estava na rua e aí, de repente, eu fiz assim, ó, quase que eu caí. Do nada, do nada, do nada. Falei, que isso, Espírito Santo? Aí ele, literalmente, é Satanás tentando te derrubar, mas você balança, mas não cai. Aleluia. Aleluia. Você balança, mas não cai. Então, assim, às vezes a gente vai balançar, a gente vai tropeçar, mas o importante é não o quê? Não cair. E se cair, se arrependa. Se cair, se arrependa. A palavra-chave é arrependimento, como esse filho mais novo aqui. Ele se arrependeu, voltou para os braços do pai e foi viver a bonança do que já estava pronto para ele. Amém? Amém. Amém? Vamos orar então? Amém? Claro. Dança de vestes, né? E aí você ministra na palavra, né? Meio de encontro, né? Porque Uau. Aleluia. esse filho, ele se arrependeu e mudou as suas vestes. Exato. Então aí eu entendi que o Senhor, né? Uau. O Senhor vai mudar a veste de alguém aqui. Amém. Deus vai estar colocando coisas novas. Não, isso é importante, mais um detalhe importante, é porque vocês perceberam, ele mandou colocar roupas novas, dar um anel e sandálias. Isso tem todo um significado para o contexto também da época. Roupas novas, por quê? Para deixar ele numa situação de destaque. Para se olhar, né? Olha, ele realmente está ali, ó, uma roupa nova. Um anel de autoridade, né? Ou seja, o pai deu para ele, restaurou nele a autoridade que ele tinha voluntariamente abdicado. E por fim deu para ele o quê? Sandálias. Porque o filho do dono da terra tem que ter sandália, porque os escravos na época andavam o quê? Descalços. Para exatamente fazer o quê? A distinção. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, porque todos os dias nós precisamos lembrar que nós somos filhos. A todo momento, né? Nós temos um pai bom e essa bondade de Deus, ela deve nos alcançar e que nós possamos lembrar desse relacionamento, né? Tudo envolve identidade, relacionamento a todo tempo, a todo momento. Entender quem nós somos, quem Deus é na nossa vida, quem é Ele como nosso Pai. E se tiver alguma questão que precise de oração, nós temos a caixinha da gratidão aqui para pôr. Ou então online, pode também escrever, pode nos procurar também na página da igreja no Instagram. Agora, eu oro e já agradeço a Deus pelo que Ele tem feito na nossa vida, pelas vestes que estão sendo mudadas. Eu acredito que todos os dias, quando nós temos a possibilidade de caminhar com o Espírito Santo, Ele muda a nossa mente, o nosso coração, Ele nos transforma. Cada ação é uma mudança na nossa vida. Então, que o Senhor permita que a gente tenha discernimento para entender esse novo tempo e não voltar mais para o lugar que a gente não tinha que estar. Amém. E obrigada, Deus, por essa palavra, obrigada pela sua graça, obrigada pelo seu amor. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Mas nós temos também a Verbo News, Isso. são as informações, né? Além disso, o pedido de continue em oração pelo lugar. Estamos visto alguns lugares, mas o Senhor ainda não falou, é esse, né? Então, nós vamos continuar vendo lugares, visitando. Quem passou por algum armazém, algum lugar, pode enviar a nós. Nós iremos estar entrando, visitando, buscando contato. Agora, Escola de Negócios, aula inaugural presencial e online, dia 14 de outubro, data 19 horas. às 19h.
aqui no mesmo endereço. Pronto. Querendo mais informações, nos procurem. Nós poderemos passar mais informações a respeito. Tempo de duração, valor, o que constitui a escola, todas essas informações. Agora, teremos também continuidade da Escola Sobrenatural, formatura da Escola Sobrenatural em janeiro. Então, será presencial aqui em Lisboa. Estejam orando pelo céu na terra, que vai ser fantástico. Além disso, mais alguma informação? Na igreja no lar. A Igreja no Lar acontece toda terça e a reunião das mulheres vai voltar agora em outubro, com tudo. E estejam preparadas, vai ser muito bom. Nós temos que ter o nosso tempo, né? Então, que o Senhor possa resplandecer a face dele sobre nós, que ele nos compreenda e possa trazer cada vez mais mansidão e bonança ao nosso coração. Que nós possamos buscá-lo em verdade, que a paz dele nos alcance. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, pessoal online aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Fernando, tudo bem? Tudo tranquilo. Bem. Bota na agenda, hein, Fernando? Céu na terra em janeiro. Tarcísio e Ana, se preparem aí, hein? Tudo bem, Tarcísio? Ó, se preparem aí para o dia 4 de janeiro estarem aqui em Lisboa, hein? Sem falta. É, Vai ser dia 3 e 4 de janeiro, se não me engano. Sexta e sábado. Vamos ter o céu na terra. o nosso presbítero Sérgio. Tudo bem, meu irmão? 100% já? Glória a Deus. Então, um beijinho da Marilene. Isso. Thalia, tudo bem aí, Thalita? Um beijo para vocês, gente. Um bom final de semana. Restinho do final de semana. Bom domingo. Amém, Dá um gente. beijo Bom nas final de semana. meninas, Boa semana. Até Deus abençoe. domingo. Pode deixar. Tchau, gente. all the time.